Você acredita que o amor de mãe pode vencer até mesmo a morte? Ou que algumas mães jamais descansam, nem mesmo depois do fim? Hoje você vai ouvir 3 histórias que ultrapassam os limites da razão. Elas envolvem mães que enfrentaram horrores reais e cujas experiências permanecem vivas na memória de quem sobreviveu para contar. Se você ama o mistério, o suspense e histórias que desafiam o lógico, esse vídeo é para você. Quando Dona Olívia faleceu, deixou para trás uma casa antiga de madeira no interior de Minas Gerais. Seus filhos, sem condições de manter o imóvel fechado, decidiram que a filha mais velha, Marta, se mudaria para lá com o marido e a filha, de 5 anos, Isadora. A decisão pareceu prática no início, mas ninguém esperava que, ao abrir a porta daquele lugar, algo mais fosse libertado. A casa era grande, silenciosa, impregnada com o cheiro de lavanda e madeira velha. Tudo havia sido preservado como Olívia deixara. No quarto dela, a colcha ainda estava esticada, os perfumes na penteadeira e os terços pendurados na cabeceira da cama. Marta hesitou em mexer em qualquer coisa naquele cômodo. "Melhor deixar como está", disse ao marido. "Pelo menos por enquanto." Instalaram-se nos outros quartos, mas Isadora não demorou a se fixar no da bisavó. Toda manhã, Marta encontrava a filha ali, sentada no tapete florido, brincando sozinha. Quando perguntava o que fazia, Isadora respondia com naturalidade: "Tô conversando com a Bisa. Ela não quer que mexa nas coisas dela." Marta achou estranho, mas atribuiu à imaginação fértil da filha. Crianças inventam amigos invisíveis, especialmente em ambientes novos e carregados de memórias. No entanto, com o passar das semanas, a situação foi ficando mais densa. A energia da casa parecia ter mudado. A temperatura caía drasticamente perto do quarto. À noite, portas rangiam sozinhas, objetos mudavam de lugar. Marta começou a ouvir passos leves pelo corredor, sempre por volta das 3 da manhã. Certa madrugada, acordou com Isadora aos gritos. Correu até o quarto da menina, mas ela não estava lá. Encontrou-a encolhida em posição fetal no tapete da bisavó. "Ela tá brava, mamãe." "Muito brava", dizia tremendo. No dia seguinte, Marta decidiu que era hora de mexer no quarto. Queria desocupá-lo, transformá-lo em escritório ou simplesmente arejar o espaço. Mal abriu a primeira gaveta da penteadeira, sentiu um calafrio subir pela espinha. Dentro havia um diário velho, com a letra firme de Olívia. Leu algumas páginas e se deparou com trechos desconexos, como orações misturadas com súplicas. "Não deixem que tomem meu lugar. O quarto é meu refúgio. Se alguém ousar invadir, vai entender que o amor também sabe ser vingativo." Naquela mesma noite, Marta sonhou com a avó. No sonho, Olívia estava sentada na poltrona, encarando-a com severidade. "Você me prometeu respeito. O quarto é meu, minha história, minha alma." Marta acordou ofegante, coberta de suor. Decidiu deixar tudo como estava, mas o ambiente não melhorou. Isadora se tornava cada vez mais reclusa. Deixou de comer direito, dormia mal, e certa vez Marta a flagrou esfregando o chão do quarto com uma escova, como se tivesse cometido algum pecado. "Tô limpando porque a Bisa mandou. Ela disse que você tá sujando tudo com suas ideias." A tensão cresceu. O marido, cético, não acreditava. Achava que Marta estava passando por estresse. Mas então, numa tarde de domingo, enquanto limpavam o porão, encontraram uma caixa trancada com cadeado. Marta conseguiu arrombar. Dentro havia velas pretas, uma boneca sem olhos e várias cartas não enviadas, escritas por Olívia para um antigo amor que a abandonara ainda jovem. As cartas tinham marcas de sangue seco e palavras riscadas com raiva. Depois disso, tudo piorou.
Isadora começou a desenhar coisas macabras, figuras femininas com olhos brancos. A cama de Marta arranhava sozinha à noite. Perfume de lavanda forte invadia o corredor, mesmo com todas as janelas fechadas. Uma noite, Marta acordou com algo sussurrando em seu ouvido. Vai embora, ou eu fico com ela. No dia seguinte, Isadora estava febril. No hospital, os médicos não achavam causa alguma. Enquanto ela dormia, Marta ouviu a filha murmurar. A Bisa disse que se você não sair, ela vai levar alguém com ela. E eu sou pequenininha, então sou mais leve. Foi o estopim. Marta pediu ajuda a uma conhecida da família, uma mulher que lidava com benzimentos. Quando a mulher entrou na casa, empalideceu. Disse que o quarto carregava uma energia tão densa que parecia absorver a luz. Essa alma não descansou. Ela foi traída pela vida e agora protege o que acha que é seu. Com fúria, o ritual durou horas. Velas queimaram com chamas negras. O espelho do quarto se quebrou sozinho. A cama balançava, como se alguém ali estivesse se debatendo. Quando tudo terminou, Isadora acordou como se nada tivesse acontecido. Mãe, posso brincar lá fora? Desde aquele dia, nunca mais entrou no quarto. Marta selou a porta com madeira. Ninguém mais a abriu. Com o tempo, a casa ficou mais leve, mas jamais voltou a ser como antes. O quarto, agora fechado, continua lá, intocado. Como um lembrete de que, às vezes, o amor não desaparece, apenas se transforma em algo que nem sempre conseguimos compreender. Anos depois, Isadora crescida voltou a visitar a casa com a mãe. Quando passaram pelo corredor do quarto selado, ela parou, arrepiada. Você ainda sente? Sinto, respondeu Marta. Mas agora sei que respeitar os mortos é tão importante quanto amar os vivos. Histórias como a do quarto da mamãe nos mostram que o amor pode se tornar possessivo até depois da morte. E quando esse amor está ligado à perda, à saudade e a promessas não cumpridas, ele pode ultrapassar o limite do físico. Mas, e quando a dor vem de um vazio que nunca foi preenchido? Um lugar onde o amor de mãe se manifesta mesmo na ausência de um filho? Prepare-se para uma história ainda mais perturbadora, uma que começa com um berço vazio. Juliana era enfermeira obstetra em um hospital público de médio porte. Trabalhar com partos sempre foi sua paixão. O choro dos bebês, o alívio das mães, a vida florescendo em meio ao caos. Mas, após um episódio trágico em uma madrugada, de plantão, ela nunca mais foi a mesma. Era uma noite chuvosa. O hospital estava silencioso. Apenas os ecos dos passos e o som intermitente das máquinas preenchiam os corredores. Por volta das 3h15, Juliana foi chamada para uma emergência. Uma gestante, pálida e sem documentos, havia sido deixada na porta do hospital. A mulher estava em trabalho de parto avançado, mas estranhamente não dizia uma palavra. Tentaram acalmá-la, mas ela apenas fitava o teto com olhos vazios. O bebê nasceu rapidamente, um menino aparentemente saudável, embora o ambiente estivesse estranhamente frio, mesmo com os aquecedores ligados. Logo após o parto, a mulher simplesmente desapareceu. Sumiu enquanto os médicos discutiam onde interná-la. Nenhum registro, nenhuma pista, nenhum vídeo das câmeras. Era como se nunca tivesse existido. O bebê, sem nome, foi levado para o berçário. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Na primeira noite, a enfermeira do plantão ouviu um choro vindo do berçário. Algo normal, se não fosse o fato de o som parecer vir de todos os cantos da sala ao mesmo tempo. Quando entrou, encontrou o berço do recém-nascido balançando sozinho. O bebê estava quieto, os olhos fixos no teto como a mãe fizera. Nos dias seguintes, Juliana percebeu que ninguém queria ficar perto do berço.
As outras enfermeiras se queixavam de frio, calafrios, sensação de serem observadas. Algumas relataram ouvir sussurros, vozes em tom de lamento. Me devolve, ele é meu. Outras recusavam-se a entrar no berçário após certo horário. Juliana tentou racionalizar. Estresse, fadiga, imaginação. Mas uma noite, ela mesma teve um encontro que mudaria tudo. Durante um plantão noturno, foi conferir o berço. Ao se aproximar, sentiu uma pressão no peito, como se o ar tivesse ficado pesado. Quando olhou para o bebê, ele chorava sem emitir o som. Era um choro mudo, com a boca aberta, mas nenhum som saía. Assustada, recuou. Na porta do berçário, viu uma mulher parada, molhada, com o cabelo grudado no rosto, vestindo o mesmo jaleco manchado de sangue da gestante desaparecida. Ela apontou para o berço e sussurrou. Ele não devia estar aqui. Juliana desmaiou. Acordou na enfermaria, confusa. Os colegas disseram que a encontraram caída no corredor. Tentaram convencê-la de que era exaustão, mas ela sabia. Aquilo não era só cansaço, era um aviso. Decidiu investigar. Procurou registros, conversou com o segurança da noite do parto. Ele jurava que viu a mulher sendo deixada por alguém em um carro antigo, que sumiu antes que pudesse anotar a placa. Ninguém reivindicava o bebê, nenhum parente apareceu. O menino foi registrado como Miguel, nome escolhido por Juliana. Nas semanas seguintes, a atividade paranormal se intensificou. Portas batiam, lâmpadas piscavam, as babás eletrônicas gravavam risadas femininas distorcidas, mesmo com o berçário vazio. Várias enfermeiras pediram transferência. Uma delas saiu gritando após ver, no reflexo da incubadora, o rosto da mãe morta, com a boca costurada. Juliana passou a sonhar com o bebê. Nos sonhos, o berço estava no meio de um campo escuro, cercado de vozes. Ela ouvia o choro, mas, ao se aproximar, encontrava apenas uma boneca dentro e um bilhete. Você pegou o que não era seu. Determina a entender o que estava acontecendo, Juliana procurou uma antiga parteira aposentada, conhecida por lidar com casos diferentes. Ao ouvir a história, a mulher empalideceu. Você está lidando com uma mãe que morreu no parto, mas que não aceitou que morreu. O espírito está preso entre dois mundos, protegendo o que acha que é seu. E se não devolverem o bebê, ela vai buscar por ele. Juliana ficou em choque. Era tarde demais para entregá-lo a outra família. Ela mesma já havia se apegado demais a Miguel. Começou a pensar em adotá-lo, mas o aviso da parteira ecoava em sua cabeça. Na noite em que decidiu assinar os papéis da adoção, o hospital sofreu um apagão. Todos os geradores falharam. Um grito rasgou o silêncio. Ela entrou. Juliana correu até o berçário. A porta estava aberta. O berço, vazio. Em pânico, procuraram por todos os lados. Nada. O bebê havia desaparecido. A polícia foi chamada. Investigaram tudo, mas nenhuma evidência foi encontrada. Nenhuma câmera gravou. Nenhuma janela forçada. Era como se o bebê tivesse simplesmente deixado de existir. Naquela noite, Juliana teve um último sonho. A mulher estava sentada no escuro, embalando o bebê em um campo cercado por névoa. Sorriu e disse: agora ele está onde deveria estar. Juliana acordou chorando, pediu demissão, mudou-se de cidade. Mas até hoje, em noites chuvosas, diz que sente cheiro de leite e sangue, que ouve um choro abafado e que às vezes vê uma silhueta parada no espelho, uma mulher segurando um bebê e sorrindo. Quando pensamos em maternidade, pensamos em luz, cuidado, proteção. Mas algumas mães, mesmo depois de partirem, não conseguem deixar para trás seus instintos. Não conseguem aceitar a perda ou o abandono. E o amor, em sua forma mais extrema, pode se tornar uma maldição. Mas e se o terror não vier de uma mãe, e sim de uma filha? Uma filha que esconde algo que vai muito além de um segredo familiar? A última história pode ser a mais perturbadora.
e começa com um simples desenho de uma mulher sem rosto. Camila era professora de artes em uma escola primária de interior. Uma mulher tranquila, paciente e amável, muito querida pelos colegas e alunos. Sua rotina era simples e o que mais gostava no trabalho era a liberdade criativa que podia oferecer às crianças. Ver como elas se expressavam nos desenhos, nas cores, nas formas. Até que uma aluna nova chegou. Uma menina chamada Helena. Helena era diferente desde o primeiro dia. Não sorria. Não interagia com outras crianças. Sentava-se sempre no fundo da sala e mantinha os olhos baixos. Sua mãe, uma mulher extremamente reservada, havia informado a direção que a filha era sensível e pedia apenas compreensão. Camila tentou incluí-la nas atividades com carinho, mas logo percebeu algo perturbador. Nos desenhos, enquanto os colegas faziam casas, flores e famílias, Helena desenhava sombras. Sombras altas, com braços esticados, olhos brancos e bocas abertas em gritos silenciosos. Sempre ao lado de uma figura pequena, uma criança. Às vezes, essa criança estava de mãos dadas com a sombra. Outras vezes, estava caída no chão. Camila, preocupada, tentou conversar com Helena. Perguntou sobre os desenhos. A menina apenas disse: "Eu só desenho o que vejo." Na semana seguinte, Camila percebeu que todos os desenhos de Helena tinham um padrão. Ao fundo, uma figura feminina, de longos cabelos, mas sem rosto. Um vazio em branco. Quando questionada sobre quem era, Helena respondeu: "É minha mãe, mas não a de verdade. É a outra." Aquilo incomodou Camila profundamente. Havia algo nos olhos da criança. Algo que parecia carregar um medo antigo, profundo, como se ela soubesse coisas que nenhuma criança deveria saber. Decidiu conversar com a mãe de Helena. A mulher apareceu na escola visivelmente abatida. Disse que Helena era uma criança especial, que sempre teve amigos invisíveis e visões, que nunca dormia direito, que às vezes falava em línguas que não entendiam e que havia um motivo pelo qual haviam se mudado de cidade. Na cidade anterior, a menina foi encontrada em pé no meio da noite, encarando a parede, murmurando: "Ela quer entrar de novo. Ela está do outro lado." Camila ficou assustada, mas também com pena. Tentou proteger a menina do julgamento, mas os acontecimentos pioraram. Durante uma aula, uma criança começou a gritar. Disse que a sombra do canto da sala estava se movendo. Outros alunos começaram a chorar. Helena permaneceu imóvel, olhando fixamente para o quadro negro. Quando Camila tentou acalmá-los, percebeu que havia algo rabiscado ali, que não tinha escrito. Uma figura em giz branco. Uma mulher de vestido comprido, sem rosto, e com as mãos esticadas para a frente. Naquela noite, Camila teve um sonho. Estava na sala de aula vazia. Helena estava sentada, desenhando. Quando se aproximou, a menina ergueu o rosto e seus olhos estavam completamente pretos. Disse apenas: "Ela já sabe quem você é." Acordou suando frio. Nos dias seguintes, as luzes da escola começaram a piscar com frequência. Barulhos de passos ecoavam nos corredores vazios. Professores relataram sentir enjoo e vertigem em certas salas. Alguns viram vultos. Um deles pediu demissão, após ver no banheiro uma mulher parada diante do espelho, com as mãos cobrindo o rosto e chorando. Camila mergulhou em pesquisas. Procurou registros da família de Helena e descobriu algo aterrador. A mãe da menina tinha uma irmã gêmea, falecida em circunstâncias misteriosas. A história, escondida pela família, era de que a irmã, chamada Raquel, havia engravidado, jovem e enlouquecido após perder o bebê. Foi internada e lá teria morrido, ou pelo menos assim dizia o registro. Mas alguns boatos locais falavam de rituais, de possessão,
de uma tentativa de trazer o bebê de volta, feita com a ajuda da irmã, a mãe de Helena. Camila sentiu o chão sumir sob seus pés. E se Helena fosse fruto de algo que não deveria ter acontecido? E se a figura sem rosto em seus desenhos fosse Raquel, tentando tomar o que acredita ser seu? Naquela noite, Camila foi até a escola para buscar alguns materiais. Sozinha, entrou na sala de artes. Tudo estava escuro. Quando acendeu a luz, gelou. Havia dezenas de folhas espalhadas pelas paredes, todas com o mesmo desenho. Uma mulher sem rosto segurando uma criança. Helena. No centro da sala, havia uma única folha com algo diferente. Um autorretrato de Helena. E ao lado, Camila. Mas no rosto de Camila havia uma marca preta, como se tivesse sido apagada. E nas mãos, uma criança. Era como se alguém, ou alguma coisa, estivesse tentando mostrar o próximo alvo. Camila ouviu um sussurro atrás de si. Virou-se lentamente e viu, no canto da sala, entre luz e sombra, uma figura feminina de cabelos longos, braços abertos, sem rosto. Ela começou a caminhar lentamente em sua direção. Camila correu, saiu da escola e jurou nunca mais voltar. Dias depois, foi informada de que Helena e a mãe haviam desaparecido. Sumiram durante a madrugada. Nenhum sinal, nenhuma pista. Camila nunca superou o ocorrido, mudou de profissão, mas os sonhos continuam, sempre a mesma imagem. Helena desenhando, cercada por sombras. E a mulher sem rosto cada vez mais próxima, cada vez mais nítida. No último sonho, Helena entregou-lhe um desenho. Era Camila, com o rosto vazio. 3 histórias, 3 mães, 3 formas diferentes de amor, dor e terror. No Dia das Mães, celebramos o cuidado, a vida, a luz. Mas por trás do laço mais poderoso que existe, também podem habitar os sentimentos mais obscuros, o luto, a possessividade, o desespero. O que aprendemos com essas histórias é que nem sempre o amor salva. Às vezes ele prende, às vezes ele condena, às vezes ele retorna. Se você chegou até aqui, quero te agradecer por enfrentar essas sombras comigo. E lembre-se, nem tudo que parece inofensivo realmente é. O silêncio de uma criança, o berço balançando sozinho, ou um desenho inocente, podem carregar segredos que jamais deveriam ser revelados. Se gostou deste vídeo, curta, compartilhe com alguém que ama histórias de arrepiar e se inscreva para não perder os próximos. Mas antes de sair, olhe ao redor. Você está mesmo sozinho. Até o próximo pesadelo.